aqui, eu vejo o pastor Edson, somos vizinhos, os cultos de ceia e doutrina sempre são iguais, mas hoje Deus permitiu que pudéssemos chegar aqui, também rever o irmão presbítero Júlio. Deus abençoe o presbítero Cícero, Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Sem delongas, o livro de Esther, capítulo 2, onde fizemos a leitura, só quero reprisar 3 versículos. Esther, capítulo 2, reprisando a leitura, versículos 5, 6 e 7. E havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamim, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Hadás e a Esther, filha do seu tio, quando não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai, sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, um texto muitíssimo conhecido, quando falamos com o pastor Edson, ele deixou-nos à vontade, mas em se tratando de um trabalho de senhoras, de ciclo de oração, eu me lembrei, após ter orado ao Senhor, me lembrei desta serva de Deus, Esther. Esther é muito conhecido entre nós cristãos. Este livro, que tem como autor desconhecido, foi escrito entre os anos 460 aos anos 400, e o livro tem como título O Cuidado Providencial de Deus. Toda a história do livro de Esther, ela está inserida em 10 capítulos, com um total de 157 versículos, e todo este episódio se deu em um lugar denominado Suzã. Suzã era uma antiga cidade do Oriente, cuja capital de Elão, e que fez parte do Império Babilônico, como também do Império Persa e Parta, localizada a cerca de 250 quilômetros ao oriente do rio Tigre, no que hoje está situada ao sudoeste, no Oriente Médio, da cidade chamada Irão. Depois da derrota do Império Babilônico, a conquista se deu logo após aos persas em 539, e eles então baixaram a sua sede do governo em Suzã, e a Bíblia diz que estavam ali exilados, cativos, muitos judeus, que passaram agora também a ser dominados pelos persas. A capital de Suzã, ela é o cenário aonde dentro desses 10 capítulos se vai sendo desenrolado toda uma história. O profeta Jeremias havia profetizado com Ezequiel que o povo judeu passaria por um período denominado escravidão no reino de Nabucodonosor, aonde eles seriam cativos em Babilônia.
E a Bíblia nos diz que eles, o povo de Israel, resistiu à voz do Senhor, não quiseram obedecer a Deus, mas a vontade de Deus, ela é soberana, e se cumpriu o que Deus havia dito ao povo de Israel, e eles foram levados. E Jeremias diz, como Ezequiel, que seria um período de 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro, sem poder ter o direito de culto, de adoração, de ter o tabernáculo, o próprio idioma, eles tinham que aprender um novo idioma. E a Bíblia então nos diz que nesse período, quem estava no trono era Assuero, cujo significado do seu nome é homem de poder, príncipe do povo. E ele tinha sua esposa, que era de nome Vasti, uma mulher a qual até então estava com ele, tinha com certeza dado uma orientação, dado uma palavra ao marido, aonde ele, tomado pelo álcool, uma festa que aconteceu no seu terceiro reinado, de 180 dias de festa, 6 meses. E a Bíblia diz que ele estava altamente embriagado. E ele chama a esposa Vasti para se apresentar diante das 127 províncias, ou seja, diante de 127 prefeitos, sátrapas e governadores. Queria fazer uma exposição dela aos homens, e ela, possivelmente por ser uma mulher de integridade, rejeitou aquele convite. E os demais convidados que estavam ali disseram que Vasti estava desobedecendo o rei, e isso não seria bom, pois daria mau costume às demais mulheres das outras 127 províncias. Então, a Bíblia diz que Vasti foi colocada de lado, e ela passou 1 ano sem comparecer perante a presença do rei. Mas a Bíblia diz que para todo tempo, Deus sempre tem alguém que Ele convoca, que Ele chama, que Ele separa para fazer a sua vontade. E a Bíblia diz que quando essas coisas aconteciam no palácio, num lugar mais distante, numa província muito pequena, quem sabe até inóspita, tinha ali uma família. Não era bem uma família, havia um tio e uma sobrinha. Os pais de Esther, já diz o texto, haviam falecido, mas sai o edito real e diz: passe em todas as províncias e procure uma jovem de boa aparência, formosa à vista, que seja virgem e que seja trazida à presença do rei. E a Bíblia diz que então foi dada esta ordem, e eles escreveram, quem sabe, um documento, uma carta, até porque diz que enviaram cartas às províncias do rei, e cada província recebeu uma escritura, e cada povo segundo a sua língua. Possivelmente nem Mardoqueu nem Esther falavam persa, porque eram judeus, mas certo é que chega a carta e diz: olha, o rei está convocando e intimando as jovens a comparecerem perante ele. E a Bíblia diz que assim, por determinação real, a Bíblia diz que passada estas coisas, Esther também foi levada à presença do rei. Os comissários passaram e levaram também Esther com as outras demais moças. E a Bíblia diz que nesse inteirinho havia então um homem judeu da fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu.
E eles dão ali a sua genealogia e diz a tribo, que era a tribo de Benjamim, que pertencia às 12 tribos de Israel. E estando eles ali, a Bíblia diz que eles foram transportados de Jerusalém com os cativos. Eles não estavam ali por vontade própria, por necessidade própria. Eles foram levados. Bem, é verdade de que Pedro, digo que Jesus diz a Pedro, no capítulo 14, 7 de São João, o que eu faço agora tu não entende, mas vai entender depois. Às vezes ir para o cativeiro jamais seria algo favorável, algo bom. Quem queria estar longe da sua pátria, deixar a família, deixar terra, parentela, deixar a sua fala de origem e ir para um lugar que nem se conhecia e estar sendo subjugado por um reino que não era um reino teocrático, mas era um reino onde os homens tinham muita idolatria. Mas Deus sempre tem uma pessoa certa para um lugar certo, para uma vontade certa, a vontade de Deus. Quem sabe naquele momento haviam questionamentos, perguntas: por que Deus nos trouxe aqui? Por que viemos a este lugar? Não é assim que a gente faz com Deus? Por quê? Tanta pergunta, tanta interrogação. Lembro-me que um dia, me permita, minha esposa, isso tem muitos anos, e ela perguntava algo a Deus, e Deus tomou uma pessoa e disse: por que me pergunta tanto este negócio? Não sabe que sou eu que tenho, que faço, que dou ordem, que determino as coisas? Descansa apenas, confia apenas, entregue o seu coração aos cuidados de Deus. Quem sabe Babilônia não está sendo confortável, mas é na Babilônia que Deus quer te abençoar, é na Babilônia que Deus quer te promover em meio a um caos, em meio a uma situação aparentemente de derrota, mas é no lugar da aflição que Deus levanta alguém para dizer: eu estou nesta causa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aparece uma jovem. Aparece uma jovem. E a Bíblia diz o nome dela, que ela tem dois nomes, Radassa e Esther, que era sobrinha de Mardoqueu. Radassa significa planta murta, que era o seu nome, agora transliterado para o persa, que significa também folha pequena. Era uma árvore que não dava muito alto, chegava ao máximo 10 metros de altura. Suas folhas eram brilhantes, lustrosas. Havia um ardor, um perfume muito agradável, que era usado na obra dos perfumistas, e ela era resistente ao tempo. Parece que eles querem trocar o nome para um nome natural da Pérsia, mas nunca deu tão certo este nome em relação ao caráter de Esther. Ainda que este nome queria se dizer que era uma planta, uma murta, mas sabemos de que o nome de Esther significa estrela, aquela que está escondida no hebraico. E o que eu vejo nisso, amados irmãos, Radassa para eles era a jovem a qual iria fazer parte do harém de Assuero, mas para o projeto de Deus, Deus a usaria
uma história na sua vida, a qual Ele está preparando para poder dizer: era por isso que eu estava investindo nela. Pequena murta, folha brilhante, aroma agradável, aquilo que vai ser de bem aos demais que estão próximos de si. Deus chamou ele: eu vou te levar a um lugar difícil, mas a minha mão vai estar lá no meio. Eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Deus está guiando a história de Israel através de uma jovem. Não importa a idade, o tamanho, se você é rico ou pobre, influente ou não, Deus te chamou para esse tempo para dizer: você é a minha Esther nesta geração. Você é Esther em Sanharó, você é Esther em Belo Jardim, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Eu te chamei e vou te revestir de autoridade. Tu pregarás a minha palavra, tu serás um instrumento na mão de Jeová. Louvado seja Deus. 127 moças, 27 províncias. Alguns dizem que eram mais de 120 moças. Mas lá estava Esther. Lá estava Mardoqueu. Esther não tinha pai nem mãe, órfã. Eu já perdi meus pais. Março vai fazer 3 anos que eu perdi meu pai. Minha mãe, 8 anos. Mas no caso de Esther era jovem. Quem sabe se ela olhasse e disse: cadê o meu referencial? Eu não tenho. Não tem alguém que fale por mim, que me represente. Um tio. Não temos muita coisa de Mardoqueu, mas fala que ele tomara ela para cuidar dela, para criá-la, para tomar de conta dela, para fazer com que ela fosse uma jovem, uma parente sua que não fosse abandonada, deixada de lado. Então a Bíblia nos diz que Mardoqueu, como criara ela, ensinou-a a palavra do Senhor. Ensinou ela a ser crente. Ele disse: olha, você vai para lá quando você entrar, não diga a sua linhagem, mas saiba de que você é crente. Tenha cuidado com a vida, Esther. E ele disse: não declare a tua origem. E a Bíblia diz no versículo 8: e sucedeu-se, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntaram-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo de Hegai, que era um eunuco que cuidava da casa das mulheres. Mas a Bíblia diz que Hegai, quando olhou para Esther, notou algo diferente. Viu que havia nela algo que não tinha nas outras moças. Haviam centenas ou um pouco mais de uma centena. Mas ele olha no meio da multidão e ele diz: aquela ali é diferente. Sabe por quê? Porque ela é estrela na mão de Jeová. Ela é a pequena Adassa. Ela é a folha pequena. Ela não aparecia, ou seja, ela não veio ali para brilhar, mas ela veio para ser um canal de Deus naquele tempo, no meio de tanta aflição e injustiça, a qual viria posteriormente na mão impiedosa de Amã. Deus tem trazido
Regai, quando olha para Esther, vou dar 7 moças para cuidarem. E a Bíblia tem um detalhe. E a Bíblia diz que ele achou graça, se apressou, mandou dar os enfeites, mandou dar alimento. 7 moças de respeito. Para andar com uma moça crente, com uma mulher crente, com um homem crente, não pode ser qualquer um. Tem que ser pessoas de respeito, pessoas de peso, pessoas de fibra, pessoas de caráter. E a Bíblia diz que ele ainda deu o melhor lugar da casa das mulheres. Veja, quando Deus está na causa, irmãos, há horas atrás ela era apenas uma mulher que vivia sob o domínio de Nabucodonosor cativa. Passa-se esse tempo de um ano, quando se dá todo o banho de embelezamento, agora ela está numa posição tão diferenciada. Ela sai, quem sabe, de uma choupana e agora está no palácio real. Ela lá não era muita coisa, as roupas dela, quem sabe, eram tão pobrezinhas, humildes, mas agora tinha banho de óleo, tinha sabonete importado, tinha empregada, tinha comida boa, tinha muitos banhos, tinha um tratamento especial. É isso que Deus faz com o crente. Ele tira a gente do mundo, coloca aqui, dá um banho com seu sangue, dá um novo nome. O que era apelido antes lá fora, agora é irmão fulano, irmã fulana. Mas sabe o que é isso? É porque tem alguém na brecha orando e dizendo: Deus, teu encontro com fulano, teu encontro com ciclana, faz uma grande obra, Senhor. E é isso que Deus fez. Deus escolheu alguém no meio de uma multidão. Manteve-se calado. Coisas de Deus, mistério de Deus, às vezes precisam ser mantidos em silêncio. Que não é todo mundo que está ao nosso redor que quer o nosso bem, não. Tem muita gente que às vezes está de olho no cargo, mas não quer o peso do cargo. Quer a promoção, mas não quer pegar o peso, não quer cavar poço. Quer estar entre as bonitonas, nas passarelas, mas Deus está olhando quando alguém está no seu quarto. Mateus 6,6: fecha a porta sobre si, e eu em secreto vou vê-lo, vou vê-la, vou contemplar o seu coração e a sua alma. O que está em secreto, Deus tem mistério na vida de crente, e às vezes precisamos nos calar e deixar Deus trabalhar. Se Esther fala antes do tempo, Esther poderia perder a bênção, mas ela obedeceu o conselho, ela escutou a voz do tio, ela se manteve na posição de obediência, e Deus honrou ela dentro do palácio. E a Bíblia diz que todo dia o rei passava por lá para saber como é que estava a sobrinha. Como é que estava a sobrinha. Mas em todo o palácio tem um Amã. Amã significa perturbador, aquilo que tira a paz. Homem do tumulto. Tem gente que Deus começa a abençoar, daqui a pouco aparece alguém olhando assim: vice, olha como está. 9 coletes. Colete? Blaze, obrigado. 30 blusas. Já fica olhando a gente diferente. É espírito de Amã no meio do povo, inquietando. Tem Mardoqueu cuidando. Fala do aquele ou aquela que está em vigilância, que está dando apoio, que está com o ombro embaixo, dizendo: eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou carregar
fez. Eu fiquei pensando, quando ela ia passando, o caminho acho que estava um pouco assim tumultuado, mas foram abrindo o espaço e ela foi passando. Rapaz, era para ser eu. Eu sou mais bonito. Olha meu cabelo. Olha a minha pele. Sabe de que eu sou filho de fulano? Sabe de que eu sou parente de Beltrano? Quem sabe perguntar se ela, quem é teu pai? Eu não. Quem é tua mãe? Também teu não. Mora onde? Diz uma casinha de Itaipa, lá embaixo. Mas você. E ela vai. Mas o cetro do rei está lá apontado. O rei se agrada de você. O rei está olhando para você dizendo: eu me agrado, traga ela aqui. Me pede o que tu quer. Vou te abençoar, vou te ajudar. Te dou metade do meu reino. Oh, irmão, não tinha nada, mas aquele dia, é como a minha esposa diz: haverá algo novo ainda neste ano. Deus ainda pode mudar o cativeiro. A porta, a chave está na mão dele. Ele abre e ninguém fecha. E se ele fechar, não tem homem que abra. Alguém pode até dizer que não gostou, que vou rejeitar, não vou trabalhar mais, não gosto do jeito dela, mas fique caladinha, ragazza. Espera o trabalhar de Deus. O cetro está na mão do Todo-Poderoso e Ele achou você para este tempo, para lhe dizer: eu vou te abençoar. Teu nome vai ser falado naquela mesa. O convite de Jeová vai chegar. Olha isso. Eu já estou aqui há tanto tempo. Ninguém me vê. Ele não está atrás das estrelas, irmão. Ele é a única estrela. Ele é o único que brilha. E Ele chama aquilo que às vezes não é para ser. E aquele que quer ser, Ele abate, mas exalta o abatido. Manduqueu, Radassa, olha a palavra. Radassa, medida na palavra, Radassa. Tenha cuidado, Radassa. Não se embriague com a beleza do reino. Não se embriague com a comida, com a beleza. Você é linda. Mas isto não está na proposta de Deus. Você ainda tem um trabalho muito grande para fazer. Se não sabe o restante da história, eu vou mais além. Quiseram acabar com o povo de Israel. Quiseram destruir a nação de Israel, apagar, deletar a nação de Israel no mapa. Como aconteceu na Segunda Guerra com Adolf Hitler em 1939. Como aconteceu em outros países. A perseguição contra os israelitas. Querem às vezes riscar o nome deles no livro, mas a Bíblia diz que tem uma mão, que ela está estendida, e ninguém pode fazer esta mão voltar. E ela está dizendo: eu vou abençoar, eu vou mudar a história dela. Ela vai sair de trás do anonimato e vai vir para a banca da frente. O nome dela vai ser